Olá, meus amigos, eu fiz um vídeo intitulado Autoestima e Inveja. Está na descrição, dei uma olhada antes de assistirem esse vídeo aqui. Eu senti que eu tinha que falar um pouquinho mais sobre esse tema, o tema da inveja, porque havia, acho que, muito mais a ser falado sobre isso. Então vamos lá. Marcos Centurion, um ouvinte do meu canal, está aqui na telinha, fez a seguinte consideração em relação a esse vídeo que eu citei, o vídeo passado. De acordo com Russell, a inveja é o vício de olhar para o lado. Isso poderia ser, para muitos, interpretado como característica da ambição. Não poderia? E eu respondi assim para o Marco. A minha impressão é que o invejoso vai além. Deseja o que é do outro, deseja mal ao outro e tem como pilar de sua infelicidade a felicidade do outro. O invejoso é incapaz de compartilhar, dividir, seja por seu egoísmo e mesquinhez ou por ter sido humilhado e discriminado pelo outro que lhe inferioriza. Conte Sponville afirma que há quase sempre ódio na inveja e com muita frequência inveja no ódio. A minha impressão é de que a inveja é sempre destrutiva. Eu acho que vamos ter que escolher aí como vão conceituar. E pelo que eu percebi, há teóricos que vão conceituar a inveja tendo uma inveja virtuosa e uma inveja viciosa, e há teóricos que vão tomar o caminho de que a inveja é sempre viciosa, de que ela é sempre destrutiva. Uma coisa para mim, por enquanto, é quase certa. A inveja é sempre sofrida. Ela causa sempre sofrimento para o invejoso. Sim, pois eu já ouvi relatos de pessoas que estavam com inveja, mas essa inveja não tinha um caráter de tentar destruir o outro. Me lembro muito bem do relato de uma pessoa que estava muito triste, estava com uma melancolia muito grande. Então ela relatava a inveja de uma pessoa muito humilde que ela tinha visto na rua, um carroceiro. Porém, esse carroceiro, essa pessoa que assim, aparentemente não tinha muito com o que se alegrar, estava alegre, de alguma forma demonstrava que tinha saúde, que tinha disposição de espírito. Então a inveja veio muito daí. Eu tenho tudo para estar feliz, eu tenho aparentemente todas as condições e não me sinto assim. E estou sentindo inveja dessa pessoa que com muito menos está muito mais feliz do que eu. Então nesse caso não é um caso em que há ódio, não há ódio, né? Não há sempre, há sempre ódio na inveja. Não, então o ódio aí, no caso dessa pessoa, talvez um ódio em relação a si mesma. Essa pessoa podia estar com um sentimento em relação a si mesma, um sentimento de culpa muito grande, de autodepreciação. Então esse ódio talvez estivesse voltado para si mesmo. Mas esse ódio não era fruto da inveja, não tinha uma relação direta com a inveja. É a inveja de quem está no fundo do poço e que não está nem mais sentindo ódio, a não ser em relação a si mesmo, talvez. Há uma inveja que provém da relação de rivalidade. Se o seu inimigo obtém êxito, a tendência é que você sinta uma hostilidade em relação a esse êxito, uma aversão em relação a esse êxito do inimigo. Porque, de alguma forma, o inimigo obtendo o êxito é a sua própria destruição. Então, tem um mecanismo aí de defesa, de sobrevivência. Essa inveja em relação a quem se odeia, em relação a um inimigo, eu acho que é a mais compreensível. Porém, a inveja de quem amamos, eu acho que já é um pouco mais difícil de ser compreendida. É um pouco mais complicada, porque em tese você pode participar do êxito de quem você ama. O êxito de quem você ama também é um êxito seu, também é seu sucesso, de certo modo. A minha impressão é que esse tipo de inveja vem um pouco misturada com ciúme. Pense no caso de dois irmãos. Um tem ao outro como um grande companheiro. Porém, um deles, devido a algum êxito, alguma circunstância específica, começa a receber mais amor de um dos pais ou dos pais. E o outro irmão, preterido, passa a sentir inveja, a qual, nesse caso, parece ser desencadeada pelo ciúme. Nesse livro aqui de Russell, A Conquista da Felicidade, tem um capítulo somente sobre inveja. Russell afirma que em sociedades mais tradicionais, sociedades onde existe uma divisão de castas, talvez, penso eu, a inveja é menos comum, pois nesse caso tem um lugar específico para cada classe social na hierarquia e não há tanta possibilidade de ascensão social.
A possibilidade de ascensão social, ela de alguma forma expõe o sujeito para essa possibilidade de ter o que o outro tem. E essa possibilidade de ter o que o outro tem, de alguma maneira estimula a inveja. Estimula a competição e a inveja. Russell fornece até um exemplo de um mendigo que não tem inveja, por exemplo, de um milionário, porque de alguma maneira ele jamais teria oportunidade, seria muito improvável que ele venha a ser um milionário. Contudo, ele tem inveja do mendigo vizinho que conseguiu ali uma comida melhor, conseguiu um agasalho. A inveja diz mais respeito a quem está mais pareado, quem está mais lado a lado, quem está perto, que está ali pau a pau disputando alguma coisa específica e concreta. Inveja entre irmãos, entre vizinhos, entre colegas de sala. O invejoso, de modo geral, é consumido por sua realidade imediata, por sua realidade concreta, vivida ali diretamente. Faz sentido dizer que falta horizonte para o invejoso. E de alguma forma ele está centrado, focado ali naquela realidade comezinha dele. Ele não abriu o olho para poder escapar dessa situação ali de pareamento, porque o mundo é muito maior do que a própria realidade que o invejoso está vivenciando. Há diversas outras oportunidades que escapam daquela realidade específica na qual ele está vivendo. E como eu já disse anteriormente, um mundo onde há pouca diversidade facilita isso. Uma sociedade socioculturalmente pobre favorece a inveja. Por isso que a colocação de Russell talvez seja estranha em relação à questão das castas, porque vai haver inveja dentro do próprio extrato social do sujeito. Ele não tem inveja em relação a estratos aos quais ele muito improvavelmente pode ascender, mas ele vai ter inveja em relação à manteiga no pão que o vizinho tem e que ele não teve naquele dia. Crianças, eu acho que estão muito mais propícias a sentir inveja, e inveja de copinho de Guaraná. Essa é a metáfora que eu costumo utilizar. Sim, você vai colocar o refrigerante para a criança e colocou um pouquinho a mais para uma delas e a outra já fica toda incomodada, sente nessa hora ciúme, inveja, só para fazer uma metáfora de como que as crianças podem aí, no caso, de alguma forma entrar em guerra por diferenças que para nós adultos estão parecendo ali mínimas, mas é porque a realidade dela está circunscrita àquilo, ela tem uma capacidade muito pequena de conseguir de alguma forma se esquivar, escapar daquela realidade comezinha. Aí a minha impressão de que é sempre importante olhar para fora, viajar, sair um pouco, dar um tempo, diversificar, ter uma vida mais diversificada, não deixar todos os ovos numa cesta só. E voltando ao como o Russell nesse livro, eu acho que é muito interessante, mas ele entra em algumas contradições na minha perspectiva. Russell diz que a inveja pode ser uma força motriz para a justiça. A partir do momento que você se dá conta das diferenças e que você, de alguma forma, se ressente com isso, você lutaria pela igualdade. Mas aí, no final, ele pondera essa afirmação, assim como eu ponderei uma outra afirmação que ele havia feito anteriormente, apesar de ser muito interessante. Ele pondera da seguinte maneira: não se pode esperar que o bem resulte de um mal tão grande como a inveja. Sim, porque a justiça também deve depender muito, tem que depender muito da empatia. A luta por justiça tem que ser uma luta que também comporte empatia, compaixão. Quando as pessoas lutam pelos direitos dos animais, quando as pessoas lutam pelo direito de algumas pessoas que estão numa condição de sofrimento extremo, e que não é a condição delas mesmas, elas estão o quê? De alguma forma tendo compaixão e se colocando no lugar de outras pessoas e dessa forma percebendo que há uma injustiça e lutando por isso. Então elas não estão lutando por justiça simplesmente por sua condição ali imediata, por uma condição em que elas estão se sentindo injustiçadas pura e simplesmente. Se fosse assim, o motor seria simplesmente a inveja. E a inveja comporta muito ódio, muito desejo de destruição do outro. E daí não pode brotar muita coisa boa mesmo. Há casos mais extremos de inveja que não é simplesmente querer ter o que o outro tem. Não, não basta para alguns invejosos. É querer que o outro seja completamente aniquilado, destruído. E aqui na página 87 dessa edição portuguesa, edição Guimarães Editores, do Conquista da Felicidade, Russell, eu acho que tem uma certa ressonância com o vídeo que eu fiz, o vídeo passado, Autoestima e Inveja. Ele diz assim: o homem que é feliz na sua vida familiar não é provável que inveje outro homem por causa da sua riqueza ou seus êxitos, desde que tenha o bastante para educar os seus filhos da forma
que ele entende ser a melhor. A essência da felicidade humana é simples, tão simples que as pessoas complicadas não podem resolver se admitir o que lhes falta realmente. Sim, há pessoas que vivem com muito pouco, conseguem viver no seu canto, que a felicidade, de certo modo, nesse aspecto que ele está ressaltando, mora na intimidade, e elas conseguem, de alguma forma, se concentrarem naquilo que produz prazer cotidiano para elas, e que, de fato, é fundamental para ter o bem-estar psicológico, a felicidade. Ter uma família, usufruir do amor dessa família. A minha impressão é de que isso é o fundamental, que é aquela velha história de estar com pessoas que você gosta, que gostam de você principalmente, e fazer o que gosta. Mas essa coisa de gostar do que faz, eu acho que é muito mais condicionável do que as pessoas gostarem da gente, por exemplo. Eu acho que se você vai escolher, tem duas situações. Eu vou escolher um trabalho que eu gosto, uma atividade que eu gosto, ou num ambiente onde eu seja bem tratado, onde eu tenha uma boa relação com as pessoas. Eu acho que a segunda opção é muito mais sólida. Se você está num ambiente onde as relações são amistosas, prazerosas, você se sente bem tratado, respeitado, acarinhado, a tendência é que aquela atividade, que até inicialmente pode ser uma atividade que você nem gosta muito, ela passe a ser uma atividade agradável, porque há um aparelhamento aí dessa atividade com esse ambiente onde estão as pessoas que você gosta muito. Eu já estive em postos de trabalho em que a atividade não me agradava nada, não era aquilo que eu sonhava fazer, que eu gostava de fazer, porém o ambiente era muito agradável. E assim, a impressão que eu tinha é que eu estava no lugar errado, mais certo do mundo. E o contrário nunca deu certo. Então, assim, para mim, na minha experiência, na experiência que eu observo de outras pessoas, que é você está fazendo uma coisa que você gosta, mas num ambiente muito aversivo, onde as relações não são amistosas. Então, fica difícil, fica impossível, quase impossível, fica muito difícil a sobrevivência. Eu estava lendo um pouco sobre o transtorno de personalidade narcísica e é uma coisa interessante, me chamou a atenção isso, porque tem algumas pessoas que são muito narcisistas e que são muito propensas ou a sentir inveja ou a sentir que os outros a invejam demais, por exemplo. E isso está no DSM, nessa grande classificação internacional de transtornos mentais. Há pessoas que só se sentem realizadas quando somente elas brilham. Há pessoas que de alguma forma são subjugadas por uma certa mesquinhez de espírito que não conseguem dividir o estrelato. Vivem nessa guerra, ou de ofuscarem os outros, ou de se sentirem ofuscadas pelos outros. Egocentrismo, narcisismo facilitam a inveja do próprio sujeito e dos outros que convivem com ele. Aquela frase que muitos colocam, a sua inveja é o meu sucesso, eu sempre ouvi essa frase saindo da boca de pessoas muito narcisistas. Pessoas que sempre tinham claramente para mim uma relação com o outro de uma agressividade mediada por um certo exibicionismo, por uma certa opulência. Sim, o êxito quase que invariavelmente produz inveja. Não de todo mundo, mas de uma ou outra pessoa acaba produzindo inveja. Mas não custa nada também não ficar se exibindo, não ser snob, não ficar se gabando demais. Discrição eu acho que faz bem para si e faz bem para os outros. Ficar se vangloriando e ficar esfregando o sucesso na cara dos outros é plantar inveja e plantar ódio. Para finalizar, eu pesquisei algumas citações sobre a inveja, as quais eu achei muito interessantes. Vamos a elas. La Rochefoucauld, que era um autor de cabeceira de Nietzsche, tem duas que eu achei bem interessantes. Ele diz assim: o orgulho que nos inspira tanta inveja serve também para a moderar. A segunda dele é: a nossa inveja dura sempre mais tempo que a felicidade daqueles que invejamos. Essa primeira dele, sobre o orgulho, de que o orgulho que nos inspira tanta inveja também serve para moderar a inveja, eu acho que tem uma relação com o que Russell fala do pavão. Fala, numa sociedade de pavões, você teria menos inveja. Porque é o orgulho de si mesmo. Se as pessoas começam de fato, a acreditar que elas têm mais méritos do que elas têm, mais qualidades do que elas têm, elas não vão olhar para o lado e ficar achando que o outro tem mais, logo vai haver menos inveja. Em meus vídeos sobre vaidade, narcisismo, estou colocando todos eles aí, eu falo um pouco dessa questão dos pavões e eu até tive um insight e cheguei a falar de um segundo tipo de pavão. Mas agora não estou me lembrando agora. Se vocês tiverem interesse, deem uma olhada nos vídeos, vocês podem lá encontrar e entender melhor. Russell. O invejoso, em vez de sentir prazer com o que possui, sofre com o que os outros têm. Balzac.
É tão natural destruir o que não se pode possuir, negar o que não se compreende e insultar o que se inveja. Horácio, o invejoso emagrece com a gordura dos outros. Bom, meus amigos, é isso. Obrigado. Até a próxima.